Bom, voltando aqui, então, vamos continuar com essa tabelinha, né, das vitaminas do complexo B e vitamina C. Então, a gente tem aí a vitamina B12, né, que é a cianocobalamina, tá? Essa vitamina é encontrada em fígado, ovos, carnes, leite e derivados, né? E ela é uma coenzima do metabolismo dos ácidos nucleicos e da divisão celular, né? Então, vocês veem também que é outra vitamina super importante. Por quê? Ácidos nucleicos, o que são os ácidos nucleicos? Como eu já falei numa aula lá atrás. DNA e RNA. Então, basicamente, é a base do funcionamento do nosso organismo, né? Então, e a divisão celular também. Sempre que você precisa produzir novas células, né? O organismo faz a divisão celular. Então, se você não tem essa coenzima funcionando de maneira adequada, todo esse procedimento vai ter algum problema, tá? E aí, quais são os distúrbios que podem ser causados, então, pela baixa ingestão de vitamina B12, né? A gente tem a anemia perniciosa, então anemia fraqueza, né? E alterações neurológicas também, tá? Vocês veem que todos aí causam acometimento neurológico, basicamente, né? Quase todos. Aí a gente tem o ácido fólico, tá? O ácido fólico é encontrado em folhas verdes, cereais integrais, fígado e leguminosas, tá? Então, assim, pelo que vocês estão vendo até agora, eu vou continuar falando dessas vitaminas, vou falar no próximo slide de algumas outras. Basicamente, para você conseguir ingerir essas vitaminas e ter uma dieta equilibrada, é você consumir verduras, legumes, né? E carnes também, principalmente pela questão proteica também, né? Então, é você ter uma dieta bem balanceada, né? Você tendo essa dieta balanceada, você tem ingestão de todos essas vitaminas que são importantes para o funcionamento do organismo, tá? Então, continuando aqui o ácido fólico, né? Qual que é a função dele? Ele é uma coenzima do metabolismo dos ácidos nucleicos e dos aminoácidos. Então, é uma mistura aí da B6 com a B12, vamos dizer assim, né? Então, o ácido fólico participa tanto do metabolismo que envolve DNA e RNA, né? Quanto o metabolismo dos aminoácidos, ou seja, da síntese proteica, tá? Então, se você tem baixa ingestão de ácido fólico, vai dar um problema bem sério aí, né? Então, você pode ter casos de anemia e distúrbios gastrointestinais, tá? Aí a gente tem o ácido pantotênico, né? Esse ácido pantotênico é obtido amplamente na dieta, então, amplamente distribuído na dieta. Então, legumes, verduras, carnes, né? Amplamente distribuído. Ele é um componente da coenzima A, tá? Então faz parte aí do metabolismo energético também. E a baixa ingestão causa fadiga, distúrbios do sono e incoordenação motora, ou seja, problemas na coordenação motora, tá? Aí a gente tem o penúltimo dessa tabelinha, que é a biotina, que é encontrada em verduras, leguminosas e carnes. E ela é uma coenzima do metabolismo de aminoácidos e lipídios, tá? Então, envolve aí as proteínas e as gorduras, né? A baixa ingestão causa fadiga, depressão, náusea, dermatite e dor muscular, tá? Então, você vê aí que envolve bastante sintomas diferentes, né? Pode causar bastante sintomas diferentes. E aí, por último, a gente tem a vitamina C, que também é chamada de ácido ascórbico, né? Essa vitamina, então, como a maioria das pessoas deve saber, é bem encontrada em cítricas, né? Laranja, acerola, kiwi, aí também encontrada em tomate e folhas verdes, tá? Aí, qual que é a importância, então, da ingestão da vitamina C? Qual é a função da vitamina C? Ela é importante para a manutenção da matriz intercelular, tá? Então, a matriz entre as células, né? Então, todo o metabolismo celular também depende da função dessa vitamina, tá? E, como eu disse anteriormente, que eu dei o exemplo lá, né? A baixa ingestão de vitamina C causa escorbuto, que aí só complementando de novo quais que são os sintomas do escorbuto, né? Lesões na pele, sangramento nasal e gengival e lesões nas articulações. E, como eu disse, pode até chegar a ter perda dos dentes, tá? Aí, só como uma observação, então, o ácido fólico e a vitamina C são
duas substâncias que são chamadas de termolábeis. O que são substâncias termolábeis? Elas não resistem ao calor do cozimento. Então, para você poder ter uma ingestão correta de ácido fólico e de vitamina C, você precisa ingerir esses alimentos, tipo verduras, por exemplo, e frutas, né, cruas, tá? Não pode cozinhar essas coisas, porque senão você destrói a vitamina C e o ácido fólico. Então, por isso que é importante a ingestão de verduras cruas, salada, né? Para você não destruir esses nutrientes, tá? E aí a gente tem as outras vitaminas, né, que restaram, vitamina A, D, E e K, que elas são chamadas de lipossolúveis. Ou seja, elas precisam de uma presença de gordura para serem absorvidas pelas células. Então, lipo vem de lipídios, de gordura, né? Então, elas são solúveis em gordura, elas precisam da presença dos lipídios para serem absorvidas, tá? Aí a gente tem, então, da mesma forma que das outras vitaminas anteriores, né, o quadro falando sobre as funções e os distúrbios pela deficiência. Então, primeiramente, a gente tem a vitamina A, que também é chamada de retinol, né? E quais que são as fontes da vitamina A? A gente tem ovos, leite e derivados, provitaminas, tipo caroteno, de vegetais amarelos e vermelhos. Então, você já deve ter ouvido bastante. Come cenoura, porque cenoura tem bastante vitamina A, né? Então, esse tipo de legume tem bastante carotenoides, tá? Quais que são as funções da vitamina A, né? Ela é um componente de pigmentos visuais e de manutenção, faz a manutenção da integridade dos epitélios. Então, componente de pigmentos visuais. Então, para a pessoa poder enxergar bem, ela precisa de vitamina A, né? Nosso sistema visual aí, ele é baseado em pigmentos, né? Então, o bom funcionamento desses pigmentos precisa de vitamina A, tá? E manutenção da integridade dos epitélios, então, da nossa pele, né? Da integridade da nossa pele, tá? E o que acontece, então, se eu não ingerir a quantidade correta de vitamina A? Acontece um procedimento aí chamado de cegueira noturna, que é quando a pessoa... Sabe quando você tá chegando a noite, assim, tá ficando, né, o finzinho de tarde, tá chegando a noite, vai ficando mais escuro, a pessoa que tem cegueira noturna não consegue enxergar muito bem nesse período do dia, tá? Porque é exatamente o que eu falei antes, né? A vitamina A faz parte desses pigmentos visuais. Então, se você não ingere a quantidade necessária para esses pigmentos funcionarem muito bem, você acaba tendo um comprometimento visual, aí, no caso, a cegueira noturna, tá? Espessamento da córnea também, né, que tem a ver com a questão visual, e lesões na pele, porque, como eu disse, a função também da vitamina A é manter a integridade do epitélio, da pele, tá? Aí a gente tem a vitamina D, que eu tinha falado anteriormente, né, também chamada de calciferol, né? Então, a vitamina D, ela necessita da ingestão de ovos, leite e derivados, e também da participação do sol, né, da luz solar, para poder ativar, como eu disse anteriormente, a pré-vitamina D, para ela se tornar a vitamina D, tá? Então, precisa tanto da ingestão desses alimentos, quanto da luz solar. E aí, por que a vitamina D está envolvida com aquela doença que eu falei, raquitismo, né? Porque as funções da vitamina D são as seguintes. Ela participa da mineralização dos ossos, então da formação, né? Da calcificação ali dos ossos, né? E ela facilita a absorção do cálcio dos alimentos. Então, para o osso poder ser formado, se desenvolver de forma correta, ele precisa passar por esse processo de mineralização, ou seja, de absorção de cálcio, né? Então, como eu disse, se você não ingere, se você não tem a produção correta da vitamina D, você tem aí um quadro de raquitismo, né, que é descalcificação e deformidades ósseas, principalmente no decorrer do desenvolvimento na idade mais jovem, né? Aí a gente tem a vitamina E, tá? Que também é chamada de tocoferol, né? A vitamina E ela é encontrada em sementes oleaginosas, tipo castanha, nozes, né, amêndoas, folhas verdes e óleos vegetais, né? E o que faz, então, a vitamina E? Ela é antioxidante e previne lesões nas membranas celulares. Então, antioxidante, ela retarda o envelhecimento celular,
né? Ela evita que as células sejam acometidas por lesões, né? Protege um pouco as células, né? Então, previne lesões nas membranas das células, que envolvem ali as células. E aí, se você não ingere, então, a quantidade correta de vitamina D, você pode desenvolver um quadro de anemia, ou, no caso de roedores, eles podem desenvolver um caso de esterilidade. Então, a vitamina E em roedores está envolvida também com a reprodução, tá? E aí, por último, a gente tem a vitamina K, né? Que também é chamada de naftoquinona. E aí, onde que é obtida a vitamina K? Em folhas verdes, cereais e fígado. E também ela é feita pela síntese por bactérias da flora intestinal, tá? Que é a principal fonte no adulto. Então, aí nesse caso, se você tem uma flora intestinal bem desenvolvida, que está funcionando de maneira correta, essa flora intestinal vai produzir a vitamina K. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, como eu falei. Para essa flora intestinal estar funcionando de maneira correta, você precisa ter uma alimentação equilibrada. Então, todas essas vitaminas aí vão ser provenientes de uma alimentação equilibrada, com verduras, legumes, carne, né, fonte proteica. Não precisa necessariamente ser carne, mas uma fonte proteica, tá? E aí, quais são as funções da vitamina K? Produção de fatores de coagulação pelo fígado. Então, se você tem uma lesão na pele, por exemplo, você teve uma ferida ali, a pele vai ter a tendência a coagular aquilo ali, o sangue vai ter a tendência a coagular e fechar aquela lesão na pele, né? Se você está com baixa produção de vitamina K, essa coagulação, né, e esse fechamento dessa ferida não acontece da melhor maneira possível, tá? Então, aí, por decorrência, você pode ter um quadro de hemorragia, se você não tem a ingestão correta, a produção correta da vitamina K, certo? Então, vocês veem aí que as vitaminas são bem importantes em várias funções do organismo, né? Várias funções metabólicas, tá? Aí, agora a gente tem a questão dos minerais, né? Os minerais, eles são geralmente encontrados em alimentos como íons, tá? Então, íons são basicamente substâncias que possuem carga. Então, quando eles estão em meio aquoso, né, em meio estão solubilizadas ali naquele meio aquoso, né, elas se transformam em íons, né? Elas possuem uma carga, tá? Então, por exemplo, já devem ter visto em alguma questão Na+, né, que é o sódio. Então, sempre que tiver esse Na+, é um íon. Se tiver Cl, que é o cloro, Cl-, vai ser um íon também, tá? Então, sempre que tiver essa carguinha, né, em cima ali da substância, ela é chamada de íon, tá? Então, assim, os minerais, eles são encontrados nos alimentos nessa forma iônica, nessa forma de íon, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os principais tipos, né, de minerais que são necessários para o bom funcionamento do nosso organismo. Vocês veem que são bastante tipos aí, né? Várias quantidades aí de minerais, né? Mas que são fundamentais para várias funções que eu vou falando aqui, vou enumerando para vocês, tá? Então, primeiramente, o que eu tinha falado aí, o Na+, né? É o sódio, tá? Qual que é a fonte do sódio? Sal de cozinha, basicamente. O sal de cozinha é NaCl. Então, é sódio e cloro, né? Cloreto. Então, sódio vem do sal de cozinha, tá? Então, é importante também a ingestão do sal, né? Aí, qual que é a função do sódio? Equilíbrio osmótico e equilíbrio do pH, tá? E também ele participa de ações nos neurônios. Então, só para falar um pouquinho disso aí. Equilíbrio osmótico é o quê? É o equilíbrio da água que está presente na célula, tá? Está presente no interior da célula. Então, equilíbrio osmótico é o equilíbrio de água interna e externa à célula. Então, para a célula funcionar de forma correta, ela precisa de determinada quantidade de água, né? E aí, para manter essa quantidade de água dentro da célula, tem esse processo de equilíbrio osmótico, tá? Equilíbrio do pH é o equilíbrio ácido-base do organismo. Então, determinada região do nosso organismo precisa ser mais ácida, ou mais básica, ou mesmo neutra, né? E o sódio participa desse equilíbrio, tá certo?
E ação nos neurônios, eu vou explicar no próximo bloco. Já volto.